Quem chega com todas as informações do Galo aqui no Tiro de Meta é ele, Pedro Abílio. Bom dia! Oi, Dani, muito bom dia pra você, ótimo sábado pra quem acompanha a Itatiaia. Os jogadores do Atlético vão a campo daqui a pouco e essa vai ser a única atividade que o Eduardo Domingues vai comandar com o elenco completo em campo, visando o jogo contra o Coritiba. É claro que ele vai mostrar também muitos vídeos, tem aquelas preleções a partir do momento em que o time se concentrar hoje, porque a viagem acontece no fim da tarde, às 4h55, voo fretado para Curitiba, onde o Galo enfrenta o Coxa neste domingo, às 4 no estádio Couto Pereira. Um recado à torcida atleticana que vai acompanhar em loco este jogo. Os ingressos estão sendo vendidos a R$180, 90 a meia entrada, portão 13 do Couto Pereira para a torcida visitante. Lembrando, as torcidas são amigas, né? Então tem aquela amistosidade entre as torcidas de Coritiba e Atlético, por isso é um jogo em que normalmente muitos atleticanos costumam marcar presença. O Galo vai fazer um confronto direto diante do Coxa, enquanto o time do Coritiba tem a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro com 16 pontos, o Galo é o 8º com 2 pontos a menos. O Galo tá buscando vencer fora de casa, né? Com o Barba são 7 jogos como visitante e apenas a vitória contra a Chapecoense pelo placar de 4-0. Por outro lado, o Coritiba é um dos melhores visitantes deste Campeonato Brasileiro, mas no Couto Pereira tem apenas uma vitória. No Brasileirão, o Coxa vem de 3 empates consecutivos. Semana passada empatou com o Botafogo pelo placar de 2-2 e não teve jogo nesse meio de semana, né? Portanto, teve mais tempo para se preparar para este compromisso diante do Atlético. O Eduardo Domingues não deve ter novidades na relação de jogadores, mas podemos esperar, depois dos recados que ele deixou na coletiva, uma escalação, quem sabe, com peças diferentes. Importante dizer, Ângelo Preciado, lateral direito equatoriano que com o edema na coxa esquerda ficou fora do jogo contra o Juventud de Las Piedras na quinta, ontem participou normalmente do dia de treinos, está recuperado e será relacionado para o jogo, ao contrário do Alan Minda, que ainda está se recuperando da lesão muscular que ele sofreu, processo de fisioterapia ainda para o atacante equatoriano. Deixa eu destacar que para Atlético e Coritiba, neste domingo no Couto Pereira, a arbitragem será do Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho. É um árbitro de 33 anos, jovem, da Federação Paraense. Ele que apitou o Atlético 1, São Paulo 0 da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu na Arena MRV. Os jogadores que entraram em campo como titulares e atuaram por mais tempo contra o Juventud de Las Piedras fizeram um regenerativo na academia, com atividades de força e, claro, em busca de uma recuperação. Afinal de contas, o calendário não para, né? Neste domingo, 4 da tarde, rodada 12 do Brasileirão, tem o Coritiba pela frente. No entanto, os atletas que entraram no segundo tempo e aqueles que não jogaram na Sul-Americana foram a campo hoje com o Barba Domingues. E nas imagens publicadas pelo Atlético dessa atividade, podemos perceber a presença de Ângelo Preciado. A informação foi confirmada pelo Atlético, né? De que depois do edema sofrido em um treinamento dessa semana, e ele ficou fora do jogo contra o Juventud, o Preciado está recuperado e treinou normalmente com os companheiros. Quem ainda não está à disposição é o Alan Minda, o atacante equatoriano ainda passa pela fisioterapia, vai fazendo os processos de retorno aos poucos, ainda realizando corridas no campo, não deve ser relacionado para este compromisso. Lembrando, o Galo terá neste sábado a única atividade com o grupo completo e depois dos recados dados pelo Eduardo Domingues em relação ao comprometimento e a entrega dos jogadores, tem uma expectativa grande sobre essa escalação para o Atlético que vai enfrentar o Coritiba num confronto direto, né? 7º colocado é o Coxa com 16 pontos, enquanto o Galo é o 8º com 14. E, lembrando, Coritiba vem de 3 empates consecutivos, enquanto a equipe atleticana vem dessa derrota para o Juventud de Las Piedras, aliás, a vitória amarga, né, conquistada no sufoco com o golzinho do Cassierra no final e tinha perdido para o Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Barba chegou a 11 jogos e agora tem 5 vitórias com 1 empate e também 5 derrotas. O time com ele marcou 11 gols, sofreu 9. Vamos observar o que ele vai colocar agora em prática no campo neste sábado, que será mostrado pra gente no jogo de domingo, amigos.
O assunto agora é Brasileirão, chave virada, mas que rendeu bastante aquele puxão de orelha do Barba em entrevista coletiva, após o jogo contra o Juventude, da Sul-Americana. A coisa esquenta, a pressão aumenta, a cobrança vem de um treinador que chegou recentemente, era querido no futebol argentino, no time dos Estudiantes, e colocou na conta da galera. Foi muito franco na entrevista coletiva. O que mais me chamou a atenção ali, não foi ele ter falado isso. Precisou de vir um treinador que está há menos de 2 meses no Atlético para perceber isso. Será que essa turma que está lá no Atlético nunca percebeu? Porque o Atlético virou uma central de siglas, né? É CSO, CEO, daqui a pouco tem CSI, né? NCSI, né? Porque é o seguinte, é cheio de sigla de cargo, esses caras não conseguiram ver o que o treinador disse agora. E se viram e não fizeram nada, foram omissos. Se viram e não fizeram nada, é porque aceitaram isso aí. Gente, o Atlético é maior do que qualquer um dos jogadores que estão ali. Eles vão passar, vão morrer e o Atlético continua. O Atlético tem mais de 100 anos. Sabe? Mário de Castro, que fez parte do trio maldito, que está na história do Atlético, passou. Guará, que foi artilheiro, passou. Marinho, que foi um dos grandes nomes naquele momento ruim do Atlético, passou. Dadá Maravilha, passou. Reinaldo, passou. Ronaldinho Gaúcho, passou. E quem tá aí vai passar. Alguns vão marcar o nome na história, outros nem tanto. Outros você não vai querer nem lembrar que um dia ele vestiu o caminho do Atlético. Mas será que foi preciso chegar um treinador e ter a coragem de falar isso? E quem tá no Atlético esse tempo todo não conseguiu enxergar? E se enxergou e não tomou nenhuma atitude, foi, no mínimo, omisso e conivente? Ah, pelo amor de Deus. E seguem as cobranças no Atlético pela má fase, ele volta, Pedro Abílio. E em meio a tantas falas importantes como as do técnico Eduardo Domingues, tivemos também o Everson, né, dizendo que está faltando mais comprometimento, correr mais. Tivemos a fala do Alexander, rebatendo boatos que dizem que ele estaria na noite e por isso não tem se recuperado bem. Tivemos falas do próprio Bernard, né, que celebrou com as mãos no ouvido o gol marcado aos 43 do primeiro tempo diante do Juventude. E depois foi aos microfones dizer que desabafou, que não foi a intenção ofender ninguém. E aí o pedido de desculpas do Bernard, Romano. É o seguinte, existe um provérbio oriental que diz o seguinte, uma pedra falada, uma palavra falada, uma pedra jogada não tem mais volta. Então você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, o torcedor está no direito dele de cobrar. Sim. Até porque ninguém está jogando, ninguém não, exceto o Everson. O restante não está jogando patavina nenhuma, porcaria nenhuma com a camisa do Atlético. Então, tá muito, sabe, muito melindroso, muito dodói. Ai, não fala de mim não, porque não sei o que, aí vai, sabe? Tem jogador que tá jogando porcaria nenhuma e vai pra rede social. Deixa eu te falar, primeiro, quem vive de passado é museu. Segundo, tem que jogar bola. Não tá jogando, o torcedor tem o direito de cobrar, ué. Se não quer ser cobrado, vai fazer qualquer coisa na vida aí, ó, né? Vai morar num sítio tranquilo, pra não ser cobrado. Sem pressão? Sem pressão. E outra coisa, vestir a camisa do Atlético tem que saber o que é pressão. Vestir a camisa do Atlético tem que aceitar o que é pressão. Se não quiser pressão, meu amigo. Entendeu o peso da camisa? Foi muito forte, né? A fala do treinador do Atlético, com muitos recados, muitas frases impactantes. E pelo que eu vi, pelo sentimento do dia seguinte, né? Com o torcedor, conversando com torcedores do Atlético, observando as redes sociais, que também são um termômetro. A torcida do Atlético recebeu muito bem a entrevista do Eduardo Domingues. Entendeu muito bem o recado. E Cirilo, não tem como você escutar tudo o que o Barba falou e não vir à sua mente os jogos do Atlético, sabe? Vai passando um filme dos jogos do Atlético, das atuações, à medida que ele vai falando as frases,
dando alguns recados, algumas entrelinhas. Então, ele falou, mas que não é novidade para quem tem assistido os jogos do Atlético. E a gente falou muito a respeito disso ontem, já fiz o comentário, mas em alguns pontos a gente tenta pescar uma coisa ou outra, né? Quando o Barba fala de jogadores que precisam treinar melhor, porque se você treina bem, você joga bem. Se você treina mal, com desleixo, você joga mal, com desleixo. Hoje eu vi muita gente falando sobre essa frase de Bernard, de Hulk. Cara, eu não acho que o recado foi para Bernard e Hulk. Aliás, ontem eu critiquei muito o Bernard pela comemoração dele. Mas o Bernard não me passa ser esse jogador que não tem comprometimento. Porque se o Bernard fosse um jogador que treinasse mal, se não tivesse comprometimento, você acha que ele seria um dos principais jogadores do Sampaoli? E o Sampaoli deixava isso claro, toda entrevista. E o Barba não o escalaria entre os titulares também? E o Bernard tem sido escalado constantemente entre os titulares. Então, esse recado não foi pro Bernard. Esse recado não foi pro Hulk, cara. O Hulk treina mais do que todo mundo. Ele treina até em casa. Ele treina até quando não é pra treinar. Então esse recado não é, o que não quer dizer que eles estejam jogando bem, pelo contrário, eles estão jogando mal. Por isso estão sendo criticados. E aí a minha crítica a ambos é ficarem doídos com críticas. Cara, jogador de futebol de clube grande, se ele não atua bem, ele será criticado pela imprensa, ele será criticado pelo torcedor. Em alguns momentos será vaiado. Então eles precisam receber melhor essas críticas. Mas esse ponto específico do Barba, eu não acredito que tenha sido para nenhum dos dois. Mas você tem alguns jogadores com muita qualidade que têm tido pouquíssimos minutos. Você olha o Alexander. Pode ter sido para ele? Pode. Eu vou sempre trabalhar com a hipótese, né? Porque eu também não sei. Não estamos no dia a dia. Eu não vejo treino, ele não citou nomes. Mas qual é a minutagem do bom jogador Alexander? Baixíssima. Ela é baixíssima. Qual a minutagem do bom jogador Scarpa, que já havia sido citado pelo técnico anterior, pela incapacidade de entregar sem a bola, pela baixa intensidade? Ele tem tido menos minutos. O Dudu tem tido menos minutos. Tô querendo dizer que são eles? Não, na hipótese. O treinador fala de gente que está treinando mal e que tem jogado mal, que precisa treinar melhor para jogar melhor. E tem jogadores que a gente sabe do potencial e da qualidade e que estão tendo poucos minutos. E eu espero do fundo do meu coração que essa turma tenha recebido como adultos as críticas construtivas e a chamada de atenção da chefia, né? Do treinador, do Barba. Porque façam a autocrítica, recebam as críticas construtivas e trabalhem melhor. Trabalhem mais para melhorar, para entregarem mais, que os caras têm potencial para isso. Agora, se o vestiário receber mal, a gente vai ficar sabendo. Sim. A gente vai ficar sabendo porque ou vai piorar ou não vai ter evolução. E aí agora... Ou ele vai tirar do time, né? Né? O que já fez com alguns. Exato. Ou a gente verá, nós veremos outros jogadores saindo da equipe principal e tendo menos minutos. Então, assim, os recados estão dados, mas eu espero que o vestiário tenha recebido com maturidade o que falou o Barba. E quem acha que o que ele falou pode ter caído mal no vestiário, também não está errado, não. Foi a nossa preocupação ontem. Sim. Pelo que muitos jogadores desse grupo do Atlético, como eles encaram as críticas de torcida de imprensa, que dirá de uma crítica do treinador, né? Então a preocupação, ela é válida, de quem está preocupado com a entrevista do Barba ter caído mal no vestiário. É absolutamente válida a discussão. Mas eu espero que não. Eu espero que a turma assimile e que reconheça o momento ruim e que precisam trabalhar mais e melhor. A galera que está ali próxima a Curitiba ou que está também na capital paranaense sempre acompanha os jogos do Atlético, costuma ser uma partida celebrada, né? Porque além de ter muitos atleticanos por lá, a torcida do Coritiba é uma aliada da Galoucura, principal torcida organizada do Atlético e que sempre recebe os atleticanos em sua sede. É aquela partida mais amistosa entre os torcedores. Ingressos a R$180, a inteira R$90, meia entrada para os atleticanos que forem ao Couto Pereira. Entrada pelo portão 13 e lembrando, vendas no site do Futebol Card,
está lá também na rede oficial do Atlético, bem como do Coritiba. E, claro, importante dizer também que há a obrigatoriedade do cadastramento da biometria facial, porque é, assim como na Arena MRV, com a facial que se acessa o estádio do Coritiba. Jogadores do Galo, depois de enfrentarem o Coxa no domingo, voltam à noite a Belo Horizonte, jogam na quinta-feira da semana que vem contra o Ceará pela Copa do Brasil, a partida de ida da terceira fase, e depois no fim de semana, domingo, às 8:30 da noite, no outro domingo, joga contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e segue a maratona de jogos, Hugo. O destaque final do Galo Atlético, Pedro Abílio. É o último treinamento, o apronto, e o técnico Barba Domingues vai comandar atividade técnica e tática para definir a escalação que joga contra o Coxa no domingo 4 da tarde, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que, após a partida em Curitiba neste domingo, os jogadores retornam ainda à noite a Belo Horizonte e aí vai ser iniciada a preparação para o jogo da próxima quinta-feira contra o Ceará. Partida de ida na terceira fase da Copa do Brasil. Fala massa! Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero ser bem breve aqui, tá, gente? Muito obrigado pela companhia de todos. Tá? Só peço a vocês aí antes de sair para deixar aquele like. Rapidinho, gente. É só pra dar um like. É coisa rápida, só pra dar aquela força pro canal, tá bom? E pra quem tá chegando, quero desejar boas-vindas a vocês aí. E quem ainda não se inscreveu, tá? Já deixo o convite pra vocês estarem se inscrevendo no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá? Para vocês não perderem nada. Não esqueça, verifique se você está inscrito, porque o YouTube gosta de pegar peça e cancelar a inscrição. Então, tá? Atenção aí na inscrição, verifique se você está inscrito. Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá bom? Em relação ao Bernard. O Bernard vai ser novela do Bernard aí, né? Deixa aí a opinião de vocês. E deixa a opinião de vocês também em relação à partida que vai vir agora, né? O Galão vai jogar. Fiquem à vontade, o canal foi criado para vocês, tá, teleticanos? Então, muito obrigado pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia de hoje. E é isso aí, vou ficando por aqui, deixo aquele meu forte abraço para vocês aí. Mais tarde nós voltamos com mais notícia para vocês, tá? Estamos de olhos e atentos sempre, buscando notícia para vocês e colocando aqui, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, massa, tamo junto.